Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando. Hoje a gente vai falar de um gênero do discurso que está presente muito no nosso dia a dia. Acho que com a internet, com essa coisa da gente passar tempo nas redes sociais, nos sites, aumentou essa exposição, que é o anúncio publicitário, que a gente chama popularmente de propaganda, mas depois eu vou explicar para vocês que tem uma diferença. Então, é aquele texto que quer convencer a gente a comprar, a utilizar algum produto, a consumir. Ele está ligado, a certa forma, muito ligado à essência do capitalismo, que é o do consumo. Então, é um mercado também em que gira muito dinheiro e ele tem essa função, esse objetivo, essa missão que é de fazer as pessoas adquirirem, consumirem, comprar um produto. Eu vou aumentar a minha apresentação. Então, gênero do discurso, anúncio publicitário. Relembrando então que gêneros do discurso são padrões de composição de determinados textos que são determinados pelo contexto em que eles são produzidos, pelo público, pela finalidade, por onde eles vão circular. E no anúncio publicitário isso é ainda mais importante, porque quando você vai construir um anúncio publicitário, se estuda muito o público que pode querer utilizar aquele produto. Então, o público, pensar no público é fundamental. Pensar na onde esse texto vai circular, se é um anúncio para a internet, se é um anúncio para outdoor, se é um anúncio para TV. Então, a gente pode dizer que no anúncio publicitário esses elementos externos são bem importantes. Eles vão determinar como que vai ser essa publicidade. Vou chamar aqui de propaganda, mas depois vocês vão entender a diferença, mas é porque a gente acaba falando. Esse texto que vai ter como objetivo induzir você a consumir alguma coisa. Então, primeiro, a gente pode falar que o texto publicitário é um texto do tipo injuntivo. O que é um texto injuntivo ou instrucional? É que ele vai trazer uma imposição para que você faça algo. Então, esses verbos no imperativo que a gente chama, como uma ordem, como um conselho, como um pedido. Então, compre isso, beba aquilo, utilize tal coisa, ou não faça isso. Então, ele traz esses verbos que são aconselhamentos, ordens, pedidos, dependendo da circunstância que eu estou aplicando. O objetivo, como eu já falei, de um anúncio publicitário é convencer o consumidor a adquirir, a utilizar aquele produto, aquele serviço. E para que ele atinja esse público, ele também precisa chamar a atenção. Então, o anúncio publicitário é criado para que chame a atenção, para que o consumidor bata o olho e seja atraído por aquele texto, e para que depois seja convencido a adquirir, a utilizar, a comprar, enfim, aquele produto ou serviço. Então, como eu falei, embora a gente utilize anúncio publicitário e propaganda, muitas vezes, até propaganda, é propaganda de tal produto, propaganda da Coca-Cola. Porque propaganda é mais rápido de falar e tal, mas tem uma diferença. O anúncio publicitário é voltado para convencer as pessoas a consumir bens e serviços, produtos e serviços. Então, é anúncio publicitário da Coca-Cola, da marca de sapato tal, da marca de lanchonete tal, enfim. Já a propaganda, ela tem um caráter político, religioso ou ideológico. E o objetivo dela é disseminar ideias. Acho que a gente pode marcar muito na eleição. Quando tiver época de eleição, reparem para vocês verem. Vai estar escrito lá propaganda eleitoral. Não está escrito anúncio publicitário eleitoral. Está escrito propaganda. Por quê? A ideia é convencer você a concordar com as ideias daquele determinado candidato e votar nele. Então, percebam que tem uma diferença entre propaganda e anúncio publicitário. A propaganda ela tem um caráter mais ideológico mesmo, de ideias, tanto político, religioso também, porque pode ser de cunho religioso, a propaganda para que a gente frequente uma igreja e tal. Por exemplo,
quando as testemunhas de Jeová, que têm o costume de ir nas casas, vão lá e fazer esse tipo de propaganda mesmo da igreja e tal, e das ideias dela, então a gente encaixa como propaganda. Mas acho que nas eleições, a gente vai ter eleições agora, ficar bem marcado por que é propaganda, qual que é a diferença da propaganda e do anúncio publicitário. Quais são os elementos, então, do anúncio publicitário? Os verbos no imperativo, então esses que eu falei para vocês, né? Compre, faça, use, utilize, beba, tal bebida, enfim. Então esses verbos, né, que dão ordens, pedidos. A linguagem curta e concisa, ou seja, então, o texto de anúncio publicitário ele é curto, ele não é textão, porque tem que chamar a atenção, né? E muitas vezes rapidamente, às vezes no intervalo da TV, ou às vezes aquela pop-up que, né, vai pular no site, ou então no cantinho do site. Então ele não pode, ou então mesmo no outdoor, na estrada, que é grande, mas o motorista passa ali rapidamente. E elementos visuais, então é um texto também que é carregado de elementos visuais. Costuma ter a imagem do produto sendo utilizado, né, sendo consumido ali para que as pessoas tenham referência daquilo que elas vão comprar, adquirir e utilizar. Essa estrutura ela é formada por um título, que é que vai chamar a atenção desse consumidor, a imagem, como eu falei, do produto, do serviço, e do corpo do texto, com características do produto ou serviço, ou seja, é um texto curto, que vai ter um título que chama a atenção, a imagem e quais são as características, os benefícios, por que a pessoa deve adquirir aquele produto ou serviço. Eu trouxe alguns exemplos, até, né, antigos e mais recentes, para a gente comparar alguns anúncios publicitários. Né, aqui as primeiras propagandas do Guaraná, e depois aqui, né, mais atuais. Né, reparem no apelo da família, a imagem do refrigerante, o refrigerante da família brasileira. Aqui propagandas ainda, né, eu já falei propaganda, a gente acaba, né, utilizando, mas enfim, você já sabe a diferença, né, mais atuais. Essa aqui, ó, em conjunto com o Telecine, aquele canal de filme, né, porque tem aquela ideia de pipoca e guaraná. Então, né, assistir um filme e comer pipoca com guaraná. E vou só voltar aqui, e essa aqui fazendo uma alusão, né, de que o guaraná é um refrigerante brasileiro, né, é coisa nossa, né, que a fruta do guaraná é brasileira, nativo daqui. Os elementos visuais são muito importantes no anúncio publicitário. Costuma-se utilizar letras, né, de tamanhos e cores diferentes para chamar a atenção, né, não só a imagem, mas esses elementos visuais também no texto. Acho que aqui a gente, né, pode, ó, repare como eu tenho, né, diferentes tipos de letras, de tamanho. Até mesmo aqui nesse mais simplesinho, olha, repare formatos de letras, né, para chamar a atenção. E, como eu disse, o texto tem que chamar atenção e convencer o leitor, mas ao mesmo tempo não pode ser longo, tá? Porque o leitor se cansa, nem tem tempo de ler aquilo e vai acabar não adquirindo o produto. Eu encerro aqui a explicação, né, sobre esse gênero do discurso. Tem atividades sobre esse gênero, né, para responder no formulário dessa semana. E era isso. Obrigada e até mais.